Aline, e pra me colocar aqui, ó, que eu não tô vendo. Eu entro. É isso que eu quero ver. Porque quando ela vai estar fazendo perto de lá do Maria Amélia. Eu não posso entrar no Maria Amélia e pegar, porque ela vai passar por Maria Amélia, né? Ou não? Na página do Maria Amélia. Eu vou ver se eu consigo. Que eu. Pra acompanhar. Boa noite, estão me ouvindo? Deixa eu ver se. Alguém está me ouvindo aí? Ok. Eu não vou conseguir me acompanhar, né? Tudo bem? Quem está, quem está, quem está, tá. Também não tá. Ai, vamos lá. Deixa eu ver, estamos aqui, 203, tá. Certo. Tá me ouvindo, Giane? Tá tudo ok? Dá pra ouvir bem? Ok, tá. Então, tá ok. Ainda faltam 5 minutos. Dona Lourdes, tudo bem? Elizabeth, como é que tá a família? Tá tudo bem? Saudades, né? Da nossa salinha lá, né? Quanto tempo. Menina, mas tá um frio hoje aqui, gente. Eu cheguei agora há pouco.
Eu preciso montar esse esquema, viu, para ver como é que eu vejo lá. Faltam 3 minutos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Estão me ouvindo bem? Bom, antes de nós começarmos o trabalho de hoje, que é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também sobre a doutrina espírita, nós, como sempre fazemos, a prece de início para os nossos trabalhos. E gostaríamos que todos, nesse momento, fechassem os olhos, abrissem seus corações e que esquecessem tudo aquilo que está ao redor, do lado de fora, e possamos entrar na nossa sintonia dos trabalhos de hoje, para que nós possamos receber a mensagem de uma forma tranquila. Pai amado, ilumine o nosso trabalho de hoje e que nós possamos, mediante a mensagem que Jesus nos deixou, possamos passar a mensagem para que todos possam recebê-la
e que nós também, que passamos essa mensagem, possamos também tirar grande proveito do que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus ilumine a todos que estão em seus lares, aqueles que também não estão, que estão a caminho de suas casas, que ilumine aquelas pessoas que estão em hospitais, em asilos, em orfanatos, e que ilumine também os nossos irmãos em cárcere privado, que eles possam receber também a luz do Mestre e possam retornar ao seio da família e ao seio da sociedade. E para dar início ao trabalho de hoje, façamos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje, desculpem dessa aparência com o cabelo bem espalhado, que eu acabei de chegar agora há pouco, do trabalho, né? E temos hoje como mensagem o capítulo 14, que fala honra a teu pai e a tua mãe. E fala sobre laços de família, ou a ingratidão dos filhos e laços de família. E eu tive percebendo, né, durante todo esse tempo que nós pegamos o Evangelho, que existe uma outra parte de laços de família, né, também no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, quer ver? Na parte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, certo? Que está assim, ó, laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Então vejam como é interessante. Esse título está em duas partes do Evangelho, para que nós possamos filtrar bem o que está escrito aqui no Evangelho. E logicamente temos também no Livro dos Espíritos uma outra parte também que fala sobre laços de família, né? Que está justamente puxar um pouquinho mais para frente aqui só para dar um toque. Na Lei de Sociedade, no capítulo 7, questões 7.3, 7.4 e 7.5. Vejam como nós temos hoje uma bagagem bem grande para que nós possamos falar sobre o assunto, né? Na parte que nos cabe hoje sobre laços de família, vamos começar pela ingratidão dos filhos, né? Que diz, ó, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas as dos filhos para com os pais têm um sentido ainda mais odioso. E desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar as causas e os efeitos. Nisso, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E vai no espaço aperfeiçoar ou estacionar.
até que deseje esclarecer alguns, portanto, levam consigo ódio e desejos de vingança. E alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. E reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem o perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade de despertar revolta-se à ideia de perdoar, e então mais a de renunciar a si mesmo, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram, talvez a fortuna, a honra, a família, e não obstante, os corações desses infortunados estão abalados. Eles hesitam, vacilam, agitados por um sentimento contrário. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus. Imploram os bons espíritos que lhes deem a força no momento mais decisivo da prova, a fim, depois de alguns anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele a que ele detestou. Ou seja, é daí que nós começamos a prestar atenção muitas vezes nas indiferenças de pais com filhos, de filhos com pais, e daí por diante. Muitos que não têm afeição, né, mesmo sendo da mesma família, muitos que são distantes. Isso acontece muito por conta de alguns acertos, né? E muitas vezes nós até pensamos da seguinte forma: por que alguns filhos são diferentes dos outros, sendo que são tratados e criados no mesmo teto, iguais? É aí que entra a questão do laço de família. É esses que, diferentes, que vêm para mexer com tudo, para balançar a estrutura e para que possa mudar algo no seu seio. No Livro dos Espíritos, na questão 207, né, nos fala da seguinte forma: que está na semelhança física e morais. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhanças físicas. Transmitem também a semelhança moral? Olha que os espíritos nos respondem aqui através de Kardec. Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças
nada mais existe do que consanguinidade. A 207, de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Ou seja, muitas vezes nós somos o espelho de nossos filhos. Lógico. Se nós dermos bom exemplo, é lógico que eles vão seguir os bons exemplos. Mas muitas vezes alguns mudam o seu caminho. Ou seja, temos a livre escolha, né? Muitos de nós que nascemos em algumas famílias perturbadas, com problemas, muitos cresceram com outro tipo de moral, ou seja, corretos. Não puxaram para aquela parte da família, ou seja, vieram para mostrar um exemplo diferente. Porque os pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Uma outra pergunta, quer ver só? Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo dos filhos um bom espírito, um lugar de um espírito anterior e inferior? Não, mas pode melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então vejam bem, às vezes filhos difíceis no meio da família é sempre uma prova. Ou seja, é sempre uma missão para que o pai consiga exercer naquele momento ao que ele veio fazer aqui. Como o filho também. Concordam? E mais adiante, olha. E nós temos aqui, olha, como eu disse, da 207 até 217. Isso só no Livro dos Espíritos, né? De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Os espíritos também formam famílias pela sublimidade de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família, em que se reúne espíritos simpáticos. A tendência a se unirem que tem os membros dessa família é a origem das semelhanças que determinam o caráter distintivo de cada povo. Acredita que os espíritos bons e humanos procurarão os povos duros e grosseiros. Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos e procuram o seu meio. Certo? O homem observa em suas novas existências os traços do caráter moral das suas existências anteriores. Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se
ele se modifica, suas posições sociais também podem não ser as mesmas. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-los. O espírito sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para a outra, certas semelhanças. Essas, entretanto, serão modificadas pelo costume de nova posição, até que o aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode se tornar humilde e humano, desde que se haja arrependido. Ou seja, todos nós temos oportunidades na senda do nosso Pai. Estamos aqui todos passando pela mesma prova, independente de quem seja, sua classe social, poder aquisitivo, independente de tudo. Mais adiante, nas questões 773, que aí fala sobre laços de família, que está justamente na lei da sociedade, né? Porque entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam dos seus cuidados. Os animais vivem ainda a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar-se de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. Por isso ela os abandona para se ocupar dos próximos que virão. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de famílias entre os homens não são mais do que os resultados de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Pois é, o homem tem outro destino que não o dos animais, porque, pois, quer sempre identificá-los. Para ele, há outra coisa além da necessidade física. A necessidade do progresso, os liames sociais são necessários. Ao progresso, os laços de famílias reúnem os liames sociais, eis. Porque eles constituem a lei natural, Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como os irmãos, ou seja, amar uns aos outros. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo, uma intensidade. Então nós vemos aqui no Livro dos Espíritos como é colocado a parte de laços de família. Agora vamos nos colocar no mundo atual de hoje, como estamos vivendo, como a sociedade vive em termos de família.
E às vezes a gente para pensar da seguinte forma, né? Com tudo isso que vem acontecendo, uma quarentena com todo mundo dentro de casa, trancado, aqueles que não ficavam muito dentro de casa começam a ver os defeitos uns dos outros mais ainda, né? Porque enquanto se está fora de casa ou fora do círculo de família, consegue se esconder muito os defeitos, mas quando se passa a conviver no dia a dia, aí se aparece muito mais. É onde fica a dificuldade de convivência. É onde nós passamos pela a prova tão difícil, que é a prova da paciência, a prova da tolerância, que é a mesma paciência, em tudo. Ou seja, nós temos várias famílias durante o nosso dia. Nós temos uma família nossa, consanguínea, nós temos família dentro de empresas trabalhando, nós temos família, amizade, e muitas vezes nós paramos para observar o quanto isso nos favorece. Nos favorece em lapidar os nossos defeitos, mesmo tendo aquela dificuldade de usar a palavra perdão. Nós somos difíceis, né? Como sempre dizemos, nós não somos perfeitos, e arrumamos desculpa para tudo isso, né? Para que não continuemos com os nossos defeitos, com as nossas teimosias, e daí por diante, né? E muitas vezes nós encontramos até pessoas assim por fora do nosso círculo familiar que são mais vamos dizer assim, temos mais apego familiar do que como se fosse do próprio sangue. Aí é onde nós lembramos que no próprio Evangelho e no próprio Livro dos Espíritos nos alerta que nós estamos aqui de passagem, passando por uma prova, por uma experiência, reencontrando pessoas que nós conhecíamos, mas não nos lembramos, e que através dessas afeições nós vamos nos lapidando. Tem uma parte aqui no Evangelho que diz assim, olha, Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verificasse, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. Pois quantos existe que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem, ou neles se entregam, né? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes. Em suas existências posteriores, admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, e que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, quase sempre o início de um fim de sofrimento
e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É o momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração. Se não se quiser perder o fruto, se não se quiser perder o fruto da prova, é ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sair do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos. Sereis aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da batalha. Ou seja, muitas vezes nós reclamamos, como eu acabei de falar, de entes queridos difíceis, mas nós nos esquecemos que muitas vezes nós pedimos por passar por isso. Ou seja, nós procuramos a nossa prova, foi dada a nós, e nós, na metade do caminho, nos arrependemos e ficamos lamuriando. É onde fica mais difícil passar por tudo isso, né? É como está acontecendo agora. Contamos os dias que estamos alguns parados, sem poder produzir, sem poder fazer nada. Mas será que quando nós voltarmos à ativa mesmo, nós vamos parar para agradecer ao Pai por ter nos dado essa oportunidade de aprendizado? De vermos o quanto nós aprendemos nesse tempo todinho, trancados dentro de casa, com maridos, com esposas, com filhos, né? Muitas vezes discutindo, puxando a orelha, levando puxão de orelha também, né? E daí por diante. Ou seja, será que nós vamos estar preparados para, quando estivermos na ativa, sermos um pouquinho mais humanos? Porque por enquanto está tudo muito bonito, está tudo muito bem, né? Porque muitos de nós ainda temos o que comer, temos como pagar as nossas contas. Mas e quando isso começa a faltar? A necessidade de ter que sair a campo para o sustento. Procurar pensar nisso agora, para que quando nós começarmos mesmo a entrar na luta ferrenha da sobrevivência, lembremos daqueles que necessitam. Os nossos amigos que estão fazendo campanhas aí no dia a dia, mesmo do Maria Amélia, como de outros centros, como vem socorrendo aí as pessoas que mais necessitam, nós temos que rezar e pedir para que os nossos irmãos espirituais protejam todos esses que estão no campo de batalha, como os médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente, passando por situações longe de família, né? Sem poder chegar perto. São situações difíceis. E Jesus nos deixa muito bem sobre uma parte aqui do Evangelho, né, que ele deixa claro da seguinte forma, que não existe
caridade sem obra. E que nós podemos fazer a nossa parte mesmo estando dentro do nosso próprio lar, que é muito fácil, né? Nós sermos bonzinhos dentro de templos religiosos ou pelo telefone, mas como eu sempre digo às vezes, né, que é muito mais fácil nós trabalharmos em palestras dentro de um salão com 10, 15, 20, 30 pessoas do que, às vezes, fazer como nós estamos fazendo agora, pela internet, sem ver ninguém, né? Só vendo o coraçãozinho, positivo a mãozinha azul, mas o interessante é que se nós formos pensar nessa posição, seria como se nós estivéssemos no nosso centro, trabalhando numa doutrinação, com um irmão que está sendo atendido e que nós estamos sentindo ele, mas não estamos vendo. Eu até esses dias estava pensando da seguinte forma: eu pouco trabalhei na doutrinação, porque eu sempre comentei da seguinte forma: eu sentir aquilo que está acontecendo, eu sinto, mas eu não estou vendo. E eu quero ver. E ficava difícil. Então eu sempre me recusava. Olha como é que me pegaram. Justamente nessa parte de uma live. Onde uma pessoa que como todo mundo acha que eu não sou o cara mais tímido, né? Brinco com todo mundo, mas na realidade não é bem assim. Sou um pouco reservado. E quando chega numa parte desse trabalho, fica difícil, né? Porque a gente fala assim, puxa vida, temos tanta gente que pode fazer esse trabalho bem feito, né? Que poderia se doar o máximo. E tem medo. Será que vai ter que acontecer como aconteceu comigo? De ter que enfrentar uma live para tirar o medo de uma câmera de passe, porque não estou vendo meu irmão que desencarnou, que está pedindo socorro. Aí vocês vão questionar assim, mas que isso tem a ver com a família, laços de família? Tem muito. Maria Amélia, o Centro Espírita Maria Amélia é uma família, uma grande família. Que junto com essa grande família tem a minha família, a família de todos vocês que estão assistindo e que estão trabalhando pela casa. Pela casa para aqueles que necessitam, né? Olha que interessante. Como que nós chegamos ao ponto de fazermos um atendimento de acolhimento por telefone? Alguém já pensou nisso? Alguém imaginaria que chegaríamos a esse ponto de trabalharmos pelo telefone? Eu me lembro que muitas vezes eu passava pelo centro e pedia para que desligassem o celular. Hoje em dia nós pedimos para ligar para assistir às palestras, para que acompanhe os trabalhos da casa, né? Vejam como tudo mudou. Como tudo vai se colocando no seu ponto na medida que Deus nos quer. E isso é muito bom. Nos faz nos colocarmos cada um na sua posição. Hoje temos pessoas que nós estamos até aguardando que
se proponham a trabalhar, né? Porque está difícil nós voltarmos até o fim de julho. Está muito difícil se continuar do jeito que está. Eu tenho trabalhado no campo, que eu trabalho por conta, e venho observando o que vem acontecendo. É lógico, eu trabalho com clientes, e o que acontece? Nós temos que ter o maior cuidado de entrarmos na casa, numa residência e sairmos, né? E muitas vezes eu levo bronca quando eu chego em casa, porque eu chego e já sento, né? Para descansar, para dar aquela esfriada, porque é o dia todinho em cima sob pressão. Aí quando você chega no celular, você quer sentar e descansar um pouco, tipo assim, assentar um pouco a poeira. Quase todo dia eu tomo bronca. Por incrível que pareça. Uma barba branca, ainda sou chamado a atenção por conta de descuidos. Aí, de vez em quando nós recebemos notícia, fulano de tal está com o vírus. Fala, puxa vida, viu? É onde nós começamos a agradecer a Deus por Ele estar cuidando de cada um de nós de uma forma diferente. Está cuidando dos enfermeiros para que eles possam suportar toda essa carga. Está cuidando dos médicos para que tenham as mãos abençoadas e a paciência de atender cada um daqueles que estão ali, que é uma outra família. Ou seja, aqueles que deixaram uma família consanguínea para se unir a uma família profissional para cuidar daqueles que necessitam. Olha como esse laço de família vai crescendo a cada momento. E nós não paramos para pensar nisso. Nós achamos que todos nós temos, né, a obrigação de estarmos sempre sorrindo, mas esquecemos que temos irmãos passando situações difíceis. É onde nós vemos o laço de família, como ele vai crescendo à nossa volta. Eu mesmo aqui, na minha família mesmo, nós temos filhos postiços, né? E o interessante é que muitas vezes nós somos chamados de pais e mães por filhos que passaram por nossas casas. Que a minha esposa toma conta de criança e acabam crescendo aqui e nos chamam de pai e mãe. E para nós é um orgulho isso. Nós temos filhos já adultos, né? E aí vem uma criança pequena chamando de pai, chamando de mãe. A gente fica assim, gente, olha o respeito e olha a missão que cada um de nós temos. Ou seja, são exemplos que nós deixamos ao nosso caminho. Exemplo que cada um coloca aonde ele passa. Pensem bem nisso. Todos nós somos pais, avós, e todos nós somos, ao mesmo tempo, aprendizes e mestres. Mestres do acaso, não. Mestres porque Deus nos colocou ali para fazer aquela parte. Ou seja, estamos de passagem. Então, façamos a nossa parte e façamos a nossa passagem brilhar para cada um que estiver do nosso lado. E mais uma vez eu vou pedir para aqueles que ainda não entraram na linha de trabalho de palestra,
tem trabalho para todos. Não se escondam. Isso aqui não é trabalho artístico, com produção. No momento, por exemplo, eu estou dentro do quarto da minha filha fazendo a live. Eu poderia estar na sala, poderia estar no meu quarto, mas eu prefiro aqui, que é muito mais sossegado, não estou ouvindo barulho do outro lado. Ou seja, por que não? Jesus não nos coloca da seguinte forma, que quando tiver um ou dois falando em nome dele, ele estará no meio de nós. Pronto. É essa a forma. Ser tímido ou ter vergonha, poxa vida, se nós tivermos vergonha de falar sobre Jesus ou sobre os seus ensinamentos, que irmãos somos nós? Como podemos fazer parte da família dele se nós temos vergonha? Pensem bem nisso. Pensem, e eu tenho certeza que essa semana vai aparecer mais alguns novos palestrantes no nosso meio, para que possa fazer um trabalho de uma forma tranquila e que não é um bicho de 7 cabeças. Eu me lembrei de uma, como nós sempre fazemos, né, em toda palestra, aquela historinha para deixar fechado com chave de ouro, em cima do Laços de Família. Existia um casal que estava fazendo um aniversário, né, de casamento, e a esposa preparou o jantar, tudo, e deixou um bilhetinho do lado, agradecendo ao marido, e colocou da seguinte forma, que era, agradecia muito a Deus por tê-lo como esposo, mas que ele era o marido que Deus tinha para ela. Ou seja, eu poderia ter tido um príncipe encantado, né? Mas não. Mas foi justamente aquele. Ela foi, eu agradeci a Deus por ele ter me concedido você. Porque não sendo um príncipe, não sendo tão bonito, mas é o que me cabe no momento. Ou seja, é como aquela história de que o casal ficou durante 50 anos casado e de repente desencarnou. A mulher e subiu toda feliz para o nosso lar, né? Chegando lá, falou assim, bom, não preciso mais voltar, porque eu já cumpri minha parte, tolerei aquele meu marido até hoje, então, até ontem, né? E não preciso mais voltar, né? Então já cumpri minha parte. Aí o nosso amigo que recebe todo mundo lá em cima disse da seguinte forma, realmente, você fez o seu papel de esposa, cumpriu muito bem, mas vai ter que voltar novamente. Como? Eu tolerei ele todo esse tempo, eu vou ter que voltar de novo com ele. Sim, você vai ter que voltar, porque você não foi para lá para tolerar o seu marido, e sim para que vocês evoluíssem juntos. Ou seja, vocês dois evoluíssem, chegassem aqui juntos. E não só você. Vocês entenderam o que é laço de família? É isso. É evoluirmos juntos, mesmo com problemas, mesmo
com algumas situações de discórdias, mas sempre juntos. Ou seja, por mais difícil que seja, temos que estar sempre juntos, para que esse laço, certo, seja eterno. Ou seja, para que nós consigamos fazer aquilo que nós viemos fazer aqui. Não tenhamos que voltar várias vezes para termos que fazer a lição de casa pela metade e retornarmos para continuá-la. Então, pense nisso. A vida nos ensina. Como eu sempre digo, Deus nos coloca em suas mãos como uma pedra preciosa em estado bruto que está sendo lapidada a cada situação, a cada dificuldade que passamos. Daqui a alguns anos nós vamos lembrar de tudo isso que passamos aqui, este ano, e vamos lembrar, e vamos até, alguns vão chorar com saudades, outros vão rir da situação que passou, mas tirem bons exemplos disso, grandes ensinamentos, e faça brilhar essa joia que está dentro de você. Não deixe essa luz apagar sem que ela possa brilhar um pouquinho para cada um de nós. Então, procurem exercitar aquela parte da caridade, certo? Que o nosso irmão Chico exemplificou, Francisco de Assis e muitos outros, irmã Dulce. Se formos colocar nomes de todos aqueles que fizeram trabalhos maravilhosos pela humanidade, nós vamos passar a noite todinha aqui, porque existem vários. Ou seja, não precisamos fazer propaganda, mas façamos a nossa parte. Eu espero que o Evangelho de hoje tenha saído de uma forma tranquila, fácil de entender, que possamos lembrar sempre desse laço de família que nós temos, que o nosso laço familiar da família Maria Amélia é um laço espiritual, como nós também temos no nosso seio familiar os laços consanguíneos também espirituais. Que nós possamos nos entendermos um pouquinho mais e provavelmente nós vamos voltar um pouquinho. O ano que vem, 2021, vai ser diferente. Vai ser melhor do que esse ano, porque nós estamos fazendo a prova dos 9, ou seja, passando por um exame. Aqueles que não passarem terão que voltar para ser surpreendido novamente, certo? Não vamos esperar que mais uma pandemia faça nós mudarmos de opinião e de atitude. Façamos a nossa parte sem que precisemos de empurrão, porque Deus está aí de braços abertos, nos protegendo. Que Jesus ilumine a todos, que tenham um fim de semana excelente, que possam, né, ter um ótimo domingo e com saudade no coração de ver todos aqui, que eu vejo aqui pela live, mas só aquelas fotinhos, né? A gente quer ver, abraçar, pegar na mão de todo mundo, cumprimentar, ver como é que está cada um, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar por essa. Ou seja, tudo passa, isso também vai passar.
certo? Se nós chegamos até aqui, nós podemos ir um pouquinho mais adiante. É só termos fé e arregaçar as mangas. Porque, por incrível que pareça, eu com a idade que tenho, arrumei emprego. Estava desempregado, arrumei emprego no meio de uma pandemia. Ou seja, é não deixar se abater pelos acontecimentos à nossa volta. É não perder a confiança em Deus. Pensem nisso e tenham uma boa noite. Agora vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus por ter nos dado a oportunidade de estarmos todos aqui, né, no dia de hoje, e que Ele possa iluminar cada um dos nossos membros de família, Maria Amélia, de todos que estão ao nosso redor. E que nós possamos estarmos todos juntos futuramente. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos e um grande beijo no coração. E uma boa noite.